Bem-vindos à primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, a gente vai ver sobre roteiro audiovisual, que vai ser exatamente a base de todo o cinema. Vai ser bem interessante. Veremos brevemente o que é um roteiro e como a dramaturgia se utiliza do mesmo para formatar a linguagem do cinema. A gente vai ver hoje essa ligação que existe do cinema e do teatro. A gente vai entender como é importante a questão do texto, porque além da fala, tem muita questão de postura. E tudo isso vai dar exatamente o clima ao filme e vai dar exatamente o que pode se tornar um sucesso e o que pode se tornar um fracasso dentro do cinema. A gente vai ver agora. Então, duas perguntinhas só para a gente entrar mais ou menos na forma que a gente vai visualizar essa aula. Existe uma separação entre as falas dos atores e a indicação da postura individuais e coletivas? Então, dentro da questão de texto, a gente pode ter a fala e a postura de formas diferentes? E dois, o roteiro pode ser considerado a bússola para toda a produção cinematográfica? O que vocês acham? Será que, a partir do texto, ele vai mostrar de que forma eu vou filmar uma cena, de que forma eu vou fazer com que essa história tenha uma finalização? Será que isso pode, a partir do roteiro, pode acontecer? Sim, as duas podem acontecer, a gente vai ver agora. Então, o roteiro é um texto produzido para uma representação de audiovisual, que é usada tanto em vídeos publicitários, televisivos, quanto no cinema, em curtas e longas metragens. Isso nos remete lá na antiguidade, pessoal. Se lembra que nós já vimos em outras oportunidades sobre danças circulares, já vimos sobre início de civilizações, já vimos como, de repente, o Egito, a Grécia começava a contar sua história, misturando deuses. Então isso é uma coisa que o homem já faz desde os primórdios. Ele sempre quis passar a sua herança através de uma história. Essa história é um roteiro, na verdade. Então, quer dizer, sempre era a preocupação de contar a história e que a história fosse perpetuada e fosse contada de geração em geração. Então, o roteiro vai ser exatamente isso. Quando uma história, que ela pode ser perpetuada e pode ser contada para as gerações seguintes. Então, isso vai ser a base que a gente vai conhecer hoje como relação ao cinema. Então, só lembrando, né, que elas vão ser a base, o roteiro vai ser a base dos curtas e longa-metragens. Então a gente vai ter que um roteiro essencial para que o projeto tome forma. Assim, a produção define as locações, locais de gravação. O diretor pode conhecer os personagens e, consequentemente, pode selecionar os atores. Os atores conhecem os personagens e aprendem as suas falas. A produção agora pode montar a ambientação e as sequências das ações da gravação conforme a direção. O que pode acontecer, pessoal? Eu tenho o roteiro vai ser a base. Então, como a pré-seleção, a produção já vai colocar locais que combinam com esse roteiro. Agora o diretor, conhecendo esse roteiro, o diretor já visualiza que tipo de personagem. Ele vai já separar já os atores. Agora os atores já começam a saber o que eles vão fazer. E os atores, eles vão trazer aquele brilho. Sempre aquele ator tem aquela coisa mais forte, mais fraca. E daí o diretor já vai percebendo, a produção já vai percebendo o que vai acontecer. Nesse momento a produção já pode montar a ambientação. Então, de repente, aquele ator, ele tem um lado mais, vamos colocar, mais vívido. Então, aquela locação que foi escolhida, ela falta alguma coisa para complementar aquele ator. Então, a produção ela tem a liberdade de acrescentar alguma coisa naquela ambientação, ou, de repente, até escolher uma troca de locação. De repente, escolher um outro local que combina mais com a forma de drama desse ator. E depois disso, o que vai acontecer? A direção ela vai ver de que sequência ele vai fazer exatamente essas cenas. Então ele vai, de repente ele está com o ator fazendo uma cena, ele está num clima tão bom, que o diretor acaba pensando, não vou cortar, eu já vou pegar a cena que acontecia 3 gravações para frente e vou fazer já para pegar exatamente essa coisa desse clímax que o ator está, para pegar essa energia e continuar. Então essa é a facilidade do roteiro. Então você já vê como é que está rodando a história e você pode, independente da sequência que vai ser mostrada para o público, eu como diretor eu posso pegar a sequência da dramaticidade, eu posso pegar aquele clima aumentando, fazendo a sequência, mesmo que ela não aconteça da forma que vai acontecer lá na audição, na apresentação para o público, mas na minha concepção, ela é perfeita para dar exatamente, aproveitar o potencial do ator. Então o ator está com aquele potencial num modo médio, ele pega um clímax, naquela clímax eu posso encaixar uma outra cena que ele já continua e dá um desfecho perfeito. E isso vai intercalar dentro do cinema final. Então eu fiz a cena 38, eu fiz a cena 44... Do 38 a 44 tem muita coisa que acontece, mas isso que acontece são com outros atores. Então eu aproveitei a energia desse ator e as outras cenas vão aproveitar a energia dos outros atores. Então isso que o diretor faz. O diretor sabiamente ele vai vendo, esse ator está num dia muito bom, vou aproveitar ele no máximo, vou pegar toda a energia dele nesse dia e fazer toda a sequência de cenas. É assim que funciona a partir desse roteiro pré-determinado que me dá liberdade de eu poder fazer isso dentro dessa história.
Então aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu acabei de falar, nós temos imagem no roteiro, isso daqui é a Cidade de Deus, pessoal, olha que interessante. O cabeçalho vai exatamente descrever tudo o que vai acontecer no momento. Ação, ele vai descrever o que vai acontecer naquele momento da locação. O personagem, ele vai mostrar qual personagem, o que ele tá trazendo e o diálogo que vai acontecer. O diálogo é exatamente a fala, o que ele vai falar, que vai sair da sua boca. Nós temos ali o VOS, OS, significa que são narradores ou o próprio personagem que ele está falando. O narrador ele não está presente na cena. E pode ser uma cena que o personagem está falando a cena, está falando seu diálogo, só que ele não está na cena, ele está fora, não vai aparecer ele fisicamente, mas vai aparecer a voz dele como se fosse um próprio narrador. E nós temos aqui também mais continuidade. Então significa que, cheguei no final, essa cena ela vai continuar na outra parte. Então vai deixar bem claro que o ator não vai terminar a parte aqui, ele vai continuar. Então quer dizer, o ator ele vai ter que continuar com essa energia na próxima cena. Então eu tenho vamos colocar todo o quebra-cabeça montado totalmente aqui. E quando o ator treinado, ele olha e já vai ver o quê? Ele já vai ver seu diálogo, já vai ver sua fala, já vai ver sua postura. Então aqui aparece a fala que vai sair da sua boca, mas mostra que postura que ele vai falar. Digamos assim, ele vai dar um bom dia. Só que esse bom dia que ele vai dar em cena, ele tem que dar esse bom dia totalmente transtornado, totalmente bravo. Então ele sabe que ele vai dar um bom dia muito bravo. Então ele tem toda a movimentação de corpo, que ele vai estar enfurecido, mas a voz dele tem que ser exatamente o que está escrito aqui dentro do roteiro. Então isso vai dar essa liberdade ao ator, de que forma ele vai se apresentar em cena e qual a palavra que vai sair da sua boca. Isso está dentro de todo esse contexto codificado aqui nesse meio. E a gente vai ver que para desenvolver um roteiro, além de uma boa ideia, é necessário pesquisar muito. Grandes filmes nem sempre têm ideias mirabolantes. Muitas vezes ideias simples, aquelas que a gente não se perde para contar, acabam rendendo grandes histórias. Mas que uma ideia, você precisa de uma história, com começo, meio e fim, além de um personagem e um conflito. Agora vamos pegar uma coisa simples, pessoal. Forrest Gump. Forrest Gump conta a história de um menino que tem um problema vamos colocar, um problema não digo, simplesmente ele tem a expressão dele, uma expressão diferenciada do normal. Então ele é diferente. Ele não é normal, ele é diferente. E nem sempre diferente significa que ele é inferior. Pelo contrário, Forrest Gump mostra que a diferença dele fez com que ele fosse uma pessoa de muito sucesso. E mostra de um menino simples que gostava de correr, como ele entra em várias ações, que são várias movimentações, são várias coisas que vão complementando a sua vida. Então nós temos um flashback da vida dele que ele vai contando. Então com isso a gente vê que o roteiro está pegando uma coisa simples, um menino que é diferente e ele vai passando por várias coisas. Então quer dizer, um roteiro simples se torna uma obra de arte. Então a gente vê que aquela coisa simples, uma abordagem simples, quando ele vai agregando várias situações, ele se torna uma coisa genial. E isso é a força do roteiro. A força do roteiro é quando você tem uma linha lógica e quando você vai ver que vai se movimentando, vai se mostrando, isso vai se tornar uma coisa muito legal. Essa é a força que vai fazer o roteiro um grande sucesso dentro do cinema. Então a gente vê com isso a importância da figura roteiro. Baseado nisso, eu faço uma pergunta para vocês. O que é o roteiro? Escreve com as palavras de vocês, eu guardo lá e já nos encontramos novamente. Até lá!
Responderam lá, pessoal. Vamos em frente. Então nós temos agora, dentro do roteiro, sempre vai existir algo chamado conflito. Então o conflito na dramaturgia clássica é gerado a partir da necessidade do personagem, quando ele não consegue cumprir seu objetivo e seus desejos. Só lembrando vocês, nós temos dentro do teatro, nós temos 3 elementos formais. Nós temos o ator, nós temos os textos, nós temos a audição. O ator é a pessoa que representa. O texto, ele tem 2 separações. O texto, nós temos a fala e nós temos o texto dramático. O texto dramático é exatamente só a postura que vai ter perante aquela cena. E nós temos a audição, que é aquilo que o público vai receber de nós. Então, o conflito é uma coisa que o público vai receber quando o ator está atuando. E é nessa atuação ele vai ter muitas das suas falas e da sua postura. Então, o conflito na dramaturgia clássica é gerado a partir da necessidade do personagem quando ele não consegue cumprir seu objetivo no seu desejo. Ou seja, ele tem uma meta para cumprir e surgem barreiras que vão impedir essa meta. Então, isso ele vai se movimentar, vai trazer para o público a necessidade e de que forma ele vai tentar resolver esse conflito para chegar no desfecho final do filme. E dentro desse conflito nós temos algumas formas de conflito. O primeiro conflito A, que é o conflito interno. O que é o conflito interno? O protagonista, que é aquela pessoa principal, ele vai ter um conflito com ele mesmo. Então, ele tem suas falas características, só que sua postura corporal ele vai ter que dar a entender que ele tem um conflito interno. Então, quer dizer, ele tem algo que é fácil de resolver, mas ele tem uma briga com ele mesmo. Então, ele tem que ter uma cura interna para ele poder chegar na sua finalização. Ou seja, ele tem um processo interno para ele poder chegar naquela finalização. Nós temos o conflito pessoal. Esse conflito pessoal é o mais usual, no qual o protagonista e os personagens secundários. Então, significa o seguinte: eu sou o personagem principal e eu tenho algo para resolver, mas eu tenho que resolver com outro personagem. Talvez esse outro personagem ele seja uma pessoa que não goste de mim e não deixe eu cumprir aquilo que eu quero fazer. Então ele sempre vai criar barreiras. Ou de repente esse personagem secundário é um personagem que ele não tem culpa de ele estar impedindo alguma coisa que tem que fazer. Digamos que eu tenho um sonho, mas eu gosto tanto daquele outro personagem que eu tento fazer com que esse personagem fique legal, que resolva o conflito dele para mim depois voltar no meu, para mim ter minha resolução. Esse é exatamente o conflito pessoal, ou seja, eu tenho que resolver uma coisa antes para mim poder voltar ao meu e poder terminar o meu conflito para dar uma resolução final. Mas também tem aquele conflito extrapessoal. Esse conflito extrapessoal é quando o protagonista em uma empresa ou algo não humano como a natureza. Digamos assim, eu sou um personagem e eu estou numa viagem e eu tenho que completar essa viagem no meio da mata e para mim completar essa viagem eu vou conseguir o meu objetivo final. Só que no meio disso tem tempestade, tem furacão, tem maremoto, tem um monte de coisa. Então quer dizer, todos esses eventos que vão acontecendo, eles vão me impedir de eu chegar até lá no final. Então isso vai ser exatamente esse conflito extrapessoal. Algo que não é humano vai tentar me tirar do meu foco e eu consigo vencer todas essas barreiras, volto no meu foco e termino na minha resolução final. Esse é o terceiro conflito. E dentro disso nós temos personagens. Os personagens, pessoal, parece que é uma coisa tão complexa, mas na verdade ele tem uma dualidade. O personagem mais simples, de repente ele pode trazer uma coisa mais complexa. E às vezes o personagem mais complexo pode trazer algo mais simples. Mas todos os grandes diretores e escritores sempre falam que o personagem é exatamente essencial para ter um grande sucesso. Então vamos dizer, personagens roteiristas são unânimes em dizer que um bom filme precisa de personagens consistentes, mesmo que nem todas as características e elementos do personagem apareçam diretamente na história. Quanto mais nuances e camadas você construir, mais real ele irá aparecer. Saber que desde a sua cor preferida até mesmo memórias marcantes, infância, por exemplo. Então a gente sabe que o personagem, ele pode, através da sua, vamos colocar, da sua descoberta, ele pode mostrar no filme as grandes viradas. Vou pegar um exemplo, por exemplo, quando a gente vê aquele filme Mentes Brilhantes. Você olha um homem extremamente sábio, que ele faz uma grande faculdade, se torna um grande celebridade, é um matemático que consegue decifrar qualquer tipo de código. No desenrolar da história, você descobre que ele é uma pessoa que ele tem um problema, que tudo que ele está vendo é uma ilusão. E na verdade ele estava tendo uma vida de ilusões, ele consegue resolver esse problema dessas ilusões e ele consegue conviver com essas ilusões. Você vê, graças a um personagem que é genial, você consegue ter uma virada no filme, que você viu o filme, vai até ao quase final do filme, daí você descobre que tudo aquilo que você viu era algo que era imaginário. Então quer dizer, a complexidade desse personagem
atrás daquela história, que era uma história simples, uma história tão lógica, que a finalização era o sucesso, você vê que dá grande virada. Essa é a receita dos grandes filmes. A receita dos grandes filmes são grandes personagens. E isso que todos unânimes concordam, e é uma coisa que a gente encontra nos filmes hoje. Grandes personagens vão dar grande sucesso e que nós apreciamos demais. E vamos finalizando, pessoal. Vamos fazer uma última pergunta só para exatamente a gente guardar aquilo que a gente falou até agora. Pergunta número 2. Quais são os 3 tipos de conflitos? Quais são os 3 conflitos? Eu acabei de falar. Responde para mim, pessoal. E nos encontramos até daqui a pouquinho. Até lá.
Responderam lá? Beleza, vamos em frente. Então vimos brevemente, pessoal, como o roteiro coordena toda a produção cinematográfica, trazendo desde locações até a produção final de determinada situação dentro das cenas. Então a gente vê que o roteiro vai ser a bússola, o roteiro vai indicar tudo. Então o roteiro vai dizer aonde a gente vai filmar, de que forma a gente filmar, qual vai ser a sequência de cenas, como o personagem vai impactar. Então o roteiro vai ser a base, é a partir do roteiro, um grande personagem, através de um grande ator, vai trazer aquele brilho para o filme que a gente conhece nos grandes sucessos que nós temos até hoje. Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e a gente viu que o roteiro é muito importante na questão da vida do cinema e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.